Bom, a primeira questão, pessoal, determine o número de faces, de vértices e de arestas de um paralelepípedo oblíquo. Então, ó, fiz um arquivinho aqui para a gente dar uma analisada. Paralelepípedo sem ser oblíquo, ó, todos os tamanhos iguais, né? Ele só tem ângulos retos, né? Tudo de 90 graus. Mas para ele ser oblíquo, então ele não pode ter só ângulos retos. Então, ó, fiz um que fica mais torto aqui, ó, tá vendo? Então, ó, como que funciona ele? Ele tem as suas bases, elas são paralelas entre si, mas elas não fazem um ângulo de 90 graus. Por isso que ele não é reto, ele vai ser oblíquo. Tá? Então, a gente vai usar esse daqui para analisar. Pergunta, quantas faces tem? Então, ó, repara. Tem uma em cima, digamos assim. Uma embaixo. E, ó, 4 faces pela lateral dele. Tá? Então, quando se pergunta sobre um prisma, analisa a base dele. Se tem 4 lados, quantas faces ele vai ter? Ele vai ter esse tanto de lados, mais 2, que é a base de baixo e a base de cima. Então, ó, quantidade de faces que ele tem 6 faces. Dessas 6 faces, ó, 4 são laterais e são 2 bases. Trocando aqui a cor da caneta para analisar agora arestas. Ó, e aresta? Olha isso, eu pulei o vértice. Daqui a pouco a gente volta no vértice, hein? Aresta é a quina. Então, ó, não a pontinha, a reta, tá? Que forma a quina. Ó, 1, 2, 3, 4. Só que se a gente olhar assim, ó, as de cima a gente já contou. Então as de lado tem mais 1, 2, 3, 4. Ó. Rodando aqui para enxergar as 4. Embaixo é igualzinho em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o total de arestas que ele tem arestas. Ó. Vamos colocar aqui arestas e vamos analisar. Tem 4, digamos assim, ó, na base de cima. 4 na lateral. E 4 na base de baixo, digamos assim. Vou colocar aqui base 1 e base 2, tá? Somando eles, tem 12. Ou seja, para saber quantas arestas tem, basta ver qual que é a base, certo? Quantos lados tem a base. E multiplica isso por 3, caso seja um prisma, tá? A pirâmide muda um pouquinho. E agora, ó, última análise aqui. Vamos analisar os vértices, ó. Vértices são os pontinhos. Então, parou aqui. O E do outro, né? Esse pontinho aqui está a mais. Quantos pontinhos tem, ó? 1, 2, 3, 4. E embaixo tem mais 4. Totalizando 1, 2, 3, 4 também. Então, de vértices. Vértices tem 4, digamos assim, na base de cima. E 4 na base de baixo. Totalizando, ó, 8 vértices. Então, pessoal, ó, num prisma, pega quantos lados tem a base. Quantas faces vai ter? 2 a mais. Arestas. Quantas arestas vão ter? 3 vezes a quantidade de lados. E quantos vértices vão ter? 2 vezes a quantidade de lados também. Beleza? Isso no prisma.